Esse negócio aqui, cara, essa história que a mãe deixou um filho recém-nascido no vaso. Porra, mas tu pega umas paradas muito. Porra, que trabalho. Caralho. Esse foi sinistro. O grande problema da profissão de perito criminal, ainda mais de local de crime contra a vida, porque existem vários tipos de perícia, é isso. Qualquer coisa que um ser humano pode fazer com o outro, independente da idade, do gênero, você pode acabar pegando. Então eu já vi das mais diversas possíveis coisas bizarras, e essa aí só não superou uma outra que eu coloquei aí também, pra gente falar, que é a questão essa aí, específica, do vaso, foi bastante sinistra, porque bastante mórbido, na verdade. Uma mãe chegou com o filho, o feto, filho morto, recém-nascido, numa sacola, entregou no hospital. Aí o médico, opa, peraí, como assim? O que aconteceu aí? Aí a mãe explicou, olha, eu não sabia que estava grávida, fui no banheiro fazer minhas necessidades, e o filho saiu e caiu no vaso. Quantos meses? Rafa, se eu não me engano, devia ter uns 7 meses, por aí. Ou algo nesse sentido, assim, pelo tamanho. E aí falou, tá, mas e aí? Foi o quê? Foi ontem à noite isso? Foi. Mas, então, por que você não trouxe ontem? Veio pra cá? Não, tava muito tarde, tava meio cansada, aí eu deitei ele no vaso e fui dormir. Caramba. Aí essa frieza E eu tenho uma sensibilidade muito grande com locais desse tipo. Mas o bebê tinha nascido com vida? Aí é uma coisa que é um exame feito no ML posteriormente. Como tem muitos anos esse caso, eu não lembro exatamente agora se... Só para a galera entender, a gente classifica esse tipo de local de crime como local de encontro de feto, certo? O local de encontro de feto deve ser chamado encontro de feto quando o feto já nasce morto. Se nascer vivo e a mãe matar, é homicídio. Se tiver um psiquiatra forense, um psicólogo forense que ateste que foi morto por causa do estágio purpural, a gente classifica como infanticídio, né? Uhum. E a gente tem um grande problema atualmente, porque não existe psiquiatras nem psicólogos forenses na polícia oficialmente. Então isso é um problema muito grande. Seria interessante você ter esse tipo de profissional na polícia para você atestar esse tipo de caso. Um perito. Um perito. Porque se você não atesta, aí você acaba beneficiando o réu. Você não tem como atestar. O nosso amigo aí, indúbio pro réu. Isso aí. Tá? Em caso de dúvida, favoreça-se o réu. Isso aí. Perfeito. E eu nunca chorei no local de crime, não. Tá? Mas esse aí foi aquele local de crime que deu uma cambaleada. 7 meses é um bebê, né, cara? Você olha, tem um bebê ali, né? Tem relatos aí de bebês que nasceram com 5 meses e conseguiram sobreviver e tem vida normal hoje. Isso aí. Papai, ele contou 2 histórias. Eu achei o trabalho depois muito pesado. Se você me permite, vou aproveitar para a gente tirar essa história de bebê e matar logo. Agora tu imagina que ele nem é do ML. Auxiliar de necrópsia? Não. Legista. Imagina que ele nem é legista. Imagina um legista que tem que abrir esse feto para dizer se ele nasceu com vida ou não. Mas assim, por exemplo, eu não sei. Mas acho que você chegar no local... Ele vê a cena toda. Vê a cena toda, o cenário todo, entendeu? Porque no final das contas, quando chega ali o corpo, às vezes às vezes o legista nem toma conhecimento, porque às vezes o cenário por si só já é muito macabro, né, meu irmão? Então, esse especificamente, por a mãe ter levado o filho ao hospital, foi menos pior do que o outro que eu fiz, que eu até coloquei aí. O outro que eu fiz foi o seguinte, esse foi bastante tenso e entra no que você falou. Foi um bebê recém-nascido que foi esquartejado, esfaqueado e jogado às partes no meio da rua. Caramba! E aí, quando eu estava fazendo esse foi sinistro. Porque imagina você ali, várias pessoas olhando em volta, você tendo que mexer num bebê recém-nascido que foi esquartejado para fazer a perícia. Verificar lá, que é um exame que a gente... Até um ser humano adulto já seria algo que chocaria, né? Isso aí. Porque quando eu falo ser humano adulto, é uma coisa que eu já faço com constância. Para uma pessoa comum. Sim. Entendeu? Até para mim, policial, tu chega assim, caraca, meu irmão, no cenário, já vi algumas vezes, né? Mas... é algo que fala assim, caraca, meu irmão. Eu imagino um bebê, mas desculpa, segue aí. Não, que isso. Mas, e aí? Mas como é que foi a história? E aí,
um dos trabalhos do perito, para a galera em casa que gosta da parte mais técnica, é fazer a chamada perenecroscopia, que a gente chama de exame ocular externo do cadáver, e eu tenho que mexer, eu tenho que fazer a perenecroscopia, independente de ser um bebê ou ser um adulto. E aí, nesse local de crime, a gente encontrou alguns gotejamentos de sangue, ou sangue em rastros de sangue, certo? E foi possível seguir esses rastros através de uma questão técnica chamada de coroa, que é presente em gotejamentos, que indica a movimentação da vítima ou de uma pessoa que esteja sangrando. E a gente, seguindo isso, a gente chegou até a porta de uma residência que acabou sendo a própria mãe que tinha feito isso. Um filho. Mas aí vocês descobriram por que ela fez isso? Aí o grande problema é essa questão que eu falei da falta de um psiquiatra forense ou um psicólogo forense que possa atestar aí essa questão do estágio corporal. Porque se não tiver ninguém para atestar, a pessoa tem esse estágio corporal, o que é um estado... Explica para o nosso público o que é o estado corporal. O estágio corporal é umas alterações hormonais que a mãe tem após o parto, que pode fazer com que ela se torne mais agressiva ou tenha uns comportamentos que ela não teria normalmente. É uma espécie de depressão pós-parto. Assim. A depressão pós-parto também é uma alteração hormonal, mas são coisas distintas, mas são ambas causadas por causa do parto. Agora, sim, esse estado puerperal, ainda que comprovado, justificaria a crueldade da forma como o bebê foi morto? Pois é. Mas, assim, na minha visão, não. Assim, o próprio bebê morto já não é justificável. Agora, assim, aí parece que tem um instituto que diminui a pena e tal. Agora, o estágio puerperal, no mínimo, ele vai ter a diminuição da pena por ele. Mas aí até que ponto iria esse... É uma discussão até jurídica, né, que a gente vai ficar aqui, não tem como aprofundar muito. Isso. Mas até que ponto esse estágio puerperal poderia beneficiar essa mãe? Porque, tipo, não aguento ver o bebê, né? Dos entendimentos é isso, que a mãe não aguenta, não aceita o bebê, e é por isso que ela, ali naquele momento emocionalmente fragilizada, devido à carga emocional, em decorrência de uma série de hormônios, rejeita o bebê. Até que ponto ela pode ir, entendeu? Porque matou o bebê, não tá tranquilo, mas matou o bebê, e ainda dessa forma que você falou, é muito pior, né? Assim, na minha visão, uma rejeição é uma coisa justificável. A mãe tem ali uma rejeição depois, por causa desses problemas hormonais, é uma coisa que eu entendo. Uma rejeição inicial, certo? Não uma rejeição a vida toda, mas naquele momento. Agora, o ato do homicídio, e um ato de homicídio com tanta violência assim, é uma coisa que eu não consigo uma crise pensar. de esquizofrenia.